foi bom, foi bom. Foi rapidinho, mas foi bom, foi bom, foi bom. Foi rapidinho, mas foi bom, foi bom, foi bom. A primeira do seu rádio. Integração FM. Telefone do ouvinte. 371-621-88. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. Fazer juntos também é cuidar de todos nós. Por isso, diante da propagação do novo coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com a sua saúde e com as pessoas ao seu redor. E nesse sentido, reforçamos a importância dos nossos canais digitais, que nos mantêm conectados mesmo sem você vir até uma de nossas agências. Para falar com a gente, use o nosso aplicativo, Internet Banking e o contato telefônico dos nossos gerentes. Sicredi, gente que coopera, cresce. Oportunidade de emprego. Empresa do ramo alimentício contrata para as regiões de Arroio do Meio, Caxias do Sul, Guarama, Lajeado e Marau. Técnico de saúde. Requisitos: curso de técnico de enfermagem completo. Disponibilidade de horário para trabalhar em escala de 12 por 36, diurno e noturno. Salário R$ 2.219 mais adicional. Interessados devem enviar currículo para avaliação no e-mail vagas rhnossa@rhnossa.com.br ou visite o site www.rhnossa.com.br. Para a cidade de Arroio do Meio, a disponibilidade de 8 vagas em técnico de saúde. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Acesse www.integraçãofm87.com.br. Meio-dia e 4 minutos, começando a nossa tarde da sexta-feira, 15 de maio de 2020, temperatura marcando 15 graus e meio aqui no Vale. Uma boa tarde para você, um excelente comecinho aí já de final de semana. Seja bem-vindo, você que está ligando o rádio com a gente agora. Estamos no ar com a voz que fala e ensina, a partir de agora aqui na Rádio Integração FM. Contatos para você participar, interagir, mandar sua dúvida, sua pergunta, interagir nesse programa é o 3716-2188. O nosso torpedo WhatsApp é o 99744-2711. Fique à vontade, então, para participar da nossa programação. Hoje estamos aqui nos estúdios com a presença da psicopedagoga da Secretaria de Educação e Cultura, também com a bibliotecária do município, a Estela Giovanella, e também está com a gente a Dinara Alba e ainda a Caroline Kronbauer Eli, ela que é coordenadora pedagógica e vem sempre falar para a gente um pouquinho dessa nova proposta da Secretaria da Educação que está acontecendo aqui no nosso município de Arroio do Meio. Estamos também com a live pelo Facebook. Você pode acompanhar facebook.com/Rádio Integração FM Arroio do Meio. Acesse aí e nos acompanhe então pela live também. Vamos dar as boas-vindas então para a Estela Santcamp Giovanella, psicopedagoga, e a pauta da Estela hoje é o atendimento na secretaria. Boa tarde, Estela, seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar então, o que este profissional faz
nessa área aí que você atua. Bem-vinda. Bom dia, boa tarde principalmente. Só, professora, você consegue chegar um pouquinho bem mais pertinho assim? Tá bom assim? Isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a gente está tendo em vir expor o nosso trabalho aqui em Arroio do Meio, na Secretaria de Educação. E gostaria de dizer que a gente que trabalha na área da psicopedagogia é um profissional que está bem focado na parte de trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizagem. Essas crianças, elas vêm encaminhadas pelas escolas e a partir disso elas entram em uma lista de espera e com o passar do tempo elas são chamadas para atendimento. Essas crianças, quando são chamadas, elas vêm para mim com alguma dificuldade, ou na matemática, ou no português, alguma coisa assim que a gente tem que trabalhar com elas para a gente descobrir qual é realmente a dificuldade de aprendizagem. Eu faço avaliações, testagens e observo muitas crianças. A princípio, eu começo com uma entrevista com os pais para ver realmente qual é a dificuldade que eles encontram com as crianças em casa. Faço entrevista com os alunos. Num período de 8 a 10 atendimentos, 45 minutos. Uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. E você atua dentro da secretaria, nas escolas? Você é da secretaria ou você pertence a alguma escola aqui do município? Eu atendo na Secretaria de Educação. A gente tem uma sala especial para atendimento para essas crianças. E a professora é daqui de Arroio do Meio? Eu sou de Lajeado e trabalho há 3 anos já na Secretaria de Educação. Tá certo. E em formas práticas, então, como é que é feito esse trabalho, então? Um pouquinho mais a fundo, assim, quais são os problemas que mais acontecem? Como é que os pais lidam com isso? Como é que eles podem ajudar as crianças em casa? A partir dessas testagens que eu faço com as crianças, a gente vê caso tenha necessidade. A gente conversa com os pais, passando orientações, como mais leituras, mais participação da família com a criança na escola. E entre outras dicas, que nem afazeres domésticos, para colocar responsabilidades e fazer com que as crianças percebam como é que eu posso te dizer? A importância do estudo, porque muitas crianças, elas acabam muitas vezes não tendo a dificuldade, mas sim a falta de interesse em estudar. Você atende as crianças com dificuldade de aprendizagem. Isso. E essas crianças, então, elas são encaminhadas pela escola, né? A escola encaminha para você e você faz essa avaliação. Isso. Tá. E que tipo de dica você pode dar a mais para os pais, então, que eles possam estar fazendo em casa com as crianças? A princípio, participar mais da vida escolar das crianças, ler com eles, que estou apresentando um exemplo, as crianças vão também seguir o teu exemplo, lendo, escrevendo, porque as crianças estão com muita dificuldade, tanto na leitura quanto na escrita. Tá certo, então atenção, né, crianças, vocês que estão vendo a nossa live, então essa profissional é a Estela, pedagoga, tá aqui, né, psicopedagoga, que é pedagoga. Isso aí, para falar um pouquinho então desse atendimento que acontece na secretaria. E se a escola não encaminha o aluno, se o aluno vem de casa, assim, né, que os pais vêm sentindo que ele tem problema, também pode fazer contato com a secretaria? Ou necessariamente esse aluno ele tem que vir encaminhado pela escola? A gente orienta que venha encaminhado pela escola. Que os pais conversem então na escola? Isso, com a professora daí faz uma solicitação, essa solicitação vem para a Carolina, que é a nossa coordenadora,
e ela direciona para nós, tanto para o fonoaudiólogo, psicólogo ou eu, psicopedagoga. E a Carolina, inclusive, está aqui, ela também quer entrar um pouquinho mais no assunto, quer conversar, mas acho que depois, né, Carolina? Hoje também temos aqui nos estúdios a Dinara Alba, é bibliotecária, e também vai falar um pouquinho pra gente como é que funciona esse trabalho da biblioteca pública aqui em Arroio do Meio, como é que funciona, né? Se pode retirar livros. Vamos dar também as boas-vindas, então, para ela aqui, conhecer um pouquinho mais da Dinara. Boa tarde, bem-vinda, Dinara. Boa tarde, obrigada. Dinara, quem você é, assim, o que você faz aqui no município de Arroio do Meio, qual que é a tua área de atuação? Tá, bom, meu nome é Dinara Alba, eu sou natural de Antagorda, município próximo daqui. Sou formada no curso superior em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me formei em 2014 e em seguida fui chamada por concurso para trabalhar em Arroio do Meio. Então, desde que eu cheguei aqui, logo me senti acolhida pelos colegas e pelo município em geral, né? Então, eu trabalho na biblioteca, né? Sou bibliotecária, que é o nome da função, que acho que aqui é a primeira bibliotecária formada que atua no município. Então, eu lembro que na época gerou certa curiosidade, né, em saber o que a bibliotecária faz. Sabe que o meu primeiro vestibular que eu prestei na URGS também era para bibliotecária, não tinha aqui, né, na região, então eu fui para Porto Alegre, mas eu não dei continuidade, né, mas fiz também para isso. Você fez aonde a sua formação? Na URGS. Na URGS? Isso. É isso aí, eu também tentei na URGS. Isso mesmo. Mas acredito que você é bem mais nova do que eu, então não deve ter sido ali no mesmo ano, né? Sim. E apesar de ser um curso pouco conhecido, ele já é um pouco antigo, assim, né? E a atuação tem vários campos, até agora com a internet, né? Ele vai se remodelando. Mas eu trabalho na biblioteca pública, então faço atendimento ao público, orientando, assim, as pessoas na leitura, organização de acervo. Até agora a gente está fazendo a catalogação dos livros para, espero que logo mais, disponibilizar o acervo via internet, né, para que as pessoas consigam acessar remotamente. Esses livros, eles não são digitais, assim, não são disponibilizados, tem que ir lá e retirar. Eles têm um empréstimo físico, né, os livros são disponibilizados por meio de empréstimo. Então as pessoas fazem um cadastro e podem levar, fica por 15 dias, aí devolve ou tem a possibilidade de renovação do empréstimo. E esses livros, eles são arrecadados lá na biblioteca? São livros que as famílias doam? Isso. Como é que funciona para ter tantos livros na biblioteca? Ou é a prefeitura que compra? Tem várias formas que a gente tem. Tem a compra, né, por meio da prefeitura, e boa parte é por meio de doação das próprias pessoas, assim, do município, também de entidades federais, estaduais. E tem também permuta, né, que são projetos do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, que também tem essa possibilidade. Mas a boa parte é de doações, assim, principalmente dos leitores daqui de Arroio do Meio. E sempre são bem-vindas, né? A gente faz uma seleção do material, mas é basicamente esses três. E quanto tempo tem a biblioteca pública? Tu tem um histórico, assim, um pouquinho da biblioteca? Brevemente falando, assim, a biblioteca foi criada em 29 de agosto de 1969. Então, ano passado ela completou 50 anos. E no ano passado mesmo, ela passou por uma reforma, né, no prédio, assim como a Secretaria de Educação, para revitalização e para deixar o ambiente mais agradável, né? E desde o ano da criação, ela sempre vem com um desafio, né? Eu até posso dizer que ela teve dois divisores de água, né? Que foi o antes da internet, o pós-internet. Agora eu acho que eu posso dizer o pós-pandemia, né? Que vai ser. Mas lá, quando foi criado, imagino que o foco maior era a pesquisa, né? Já que não tinha internet. Hoje em dia as pessoas procuram mais para leitura. E diferente do que muitos pensam, que até se surpreendem quando veem, né? Mas eu posso retirar livros? Então tem livros para todas as idades, desde crianças e jovens até
adultos e idosos, assim. Então, podem fazer um cadastro. Que documentação precisa se eu querer fazer parte ali para retirar livros na biblioteca? Isso. O que eu preciso? Precisa só apresentar a identidade, um comprovante de endereço e uma foto. E assim, o nosso público vai desde crianças, assim, de 3 anos até a pessoa mais idosa tem 85 anos. Então é um público bem variado, assim. Está aberta para todo mundo e não tem contraindicação, né? E os alunos, as escolas levam os alunos, as turminhas na biblioteca, ou isso é para a comunidade mais? É para todo mundo, assim, até as escolas têm as bibliotecas escolares, né? Mas a gente recebe também turmas das escolas para visitação. Isso também acontece. E livros? Tem livros na biblioteca escritos por autores aqui de Arroio do Meio? Sim, nós temos um espaço, que é o Espaço Memória, que a gente preserva, assim, livros de autores arroiomeenses e também que contam a história do município. Também tem esse acervo. E tu tem um número aproximado de livros que a biblioteca tem? É em torno de 13 mil exemplares. 13 mil exemplares. Uhum. E de que forma os pais podem se aproximar dos filhos através dos livros? Olha, a gente pode dizer que é pelo exemplo, né? Eu vejo por mim, assim, que se eu leio, isso vai inspirar o teu filho também a ler. Então, às vezes, assim, a criança não tem muita motivação para ler, mas se ela vê o pai e a mãe lendo, se tu pegar um livro e ler com teu filho, isso vai estimular, com certeza. Isso torna a leitura mais saborosa, mais agradável. Então, assim, a participação dos pais nesse momento é muito importante. E você teria livros para sugerir hoje? Como é que está sendo, assim? Como é que pode ser retirado o livro na biblioteca agora com essa pandemia, com essa quarentena? Como é que as famílias se aproximam da biblioteca? Assim, agora nesse momento a gente está acompanhando os decretos, né? Então estamos com horário reduzido e também todas as atividades foram suspensas. A gente continua emprestando livros, tomando cuidado com higienização e distanciamento social. Então, nós disponibilizamos na biblioteca vários links com e-books, né? Que tem várias editoras e livrarias oferecendo e-books gratuitos ou a um preço. Então, nesse momento, embora muitas pessoas preferem um livro físico, né, ter na mão, mas é uma possibilidade para esse período, né? E para as crianças, até eu quero colocar que a partir da semana que vem a gente vai começar a disponibilizar vídeos contando histórias, né? Que é um projeto Conta uma História. Então, a partir da semana que vem, a biblioteca tem a página no Facebook. Isso que vai ser uma forma da biblioteca poder contribuir com o aprendizado. Isso. Esse aí, como link. eu digo, já que a gente não pode ir até a biblioteca vai até ele. Isso é uma forma que nós encontramos de levar a leitura para as crianças. É um pouquinho difícil de falar de máscara, hein, Dinara? É difícil. Eu falei, viu, que não é fácil. Eu já estou acostumada. Hoje já é nosso 5º programa. Já estamos quase encerrando a semana com essa programação aqui do meio-dia. Mas ficar aqui, né, conversando, para quem não está, assim, muito habituado, né, falar o microfone é bem difícil, né? A gente tem que fazer um pouquinho mais de força. Então, a gente entende que é isso aí que está tendo um pouquinho de dificuldade, né, Dinara? Sim. E tudo novo, né? Rádio. Tudo novo. E para mim também, né? Receber gente, tipo, assim, né? Entrevista, auditório, também não estou muito acostumada. Era sempre eu e o microfone. E hoje, assim, também mudou para mim, mudou minha rotina. Também estou aprendendo muito com cada um que passa aqui nos microfones da Rádio Integração. Está sendo bem bacana aí também esse trabalho. Dinara, mais alguma sugestão, assim, de leitura, mais alguma coisa que você queira colocar para os pais, para os alunos, para a nossa comunidade Arroio do Meio, para essa questão de se aproximar nessa quarentena, sabe? Dicas, assim, de leitura. O que muitas pessoas, assim, até me falar, né? Nesse período, assim, eu vejo, assim, que muitas pessoas estão se agarrando, né, à leitura e justamente nesse momento que a gente precisaria mais, né, justamente para passar por esse momento, é que a gente não tem muita possibilidade de, às vezes, até
ir até a biblioteca, né? Então, o que eu digo, sempre tem algum livro em casa que a gente tenha. Eu acho que é bom aproveitar esse momento para ler aquele livro que está em casa, que está aguardando uma leitura, né? E como eu falei, a gente tem outras possibilidades, então, né, por meio de e-books. Então fica essa dica, quem quiser acompanhar mais sobre a biblioteca também na página no Facebook. E tem a possibilidade de retirar livros? Tem algum horário lá de atendimento? Sim. Agora? Qual seria? Por enquanto é das 7 às 13 horas. E a gente sempre reforça, né, para tomar cuidados com higienização, né? Então, quem quiser, então pode ir até a biblioteca tomando esses cuidados, assim. Com uso de máscara. Isso. Com uso de máscara, e tem álcool em gel lá, então também disponível. E sugere-se também, né, que quando chega em casa o aluno também proceda à higienização dos livros, das mãos. A gente faz lá a higienização, mas todo cuidado é bem-vindo. Né? Porque, né, da biblioteca até chegar na casa também vai ali, né, passar por um processo que tu vai precisar novamente fazer a higienização. De nada, a gente vai para um intervalinho, a gente já volta aqui com mais falas, então, das nossas convidadas. A primeira do seu rádio. Integração FM. Torpedo e WhatsApp da Integração FM. 9744-2711. 9744-2711. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Agora são meio-dia, 22 minutos, tarde da sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, 15 graus e meio, tá marcando a temperatura aqui no Vale, e a gente está de volta com a programação aqui na rádio, a voz que fala e ensina, com convidadas aqui no estúdio. Tá chegando participações também, vamos atender aqui alguns recados, mandar algumas mensagens também dos nossos ouvintes, o pessoal que tiver alguma dúvida, quer dar alguma sugestão, fique à vontade aí. Então, assim, a Dircilei tá colocando aqui pra gente: boa tarde, um ótimo programa, queria agradecer a Cíntia e a Márcia pela compreensão com todos. Cíntia e a Márcia. Tá certo, a Marlise Fir também tá deixando seu boa tarde na escuta do programa, assunto muitos relevantes sendo tratados. A Lourdes Petri Schmitz novamente está nos assistindo, né, Lourdes? Desejando aí uma boa tarde para todos, igualmente aí para você, também lá especial para o Sérgio e para toda a família da Lourdes Petri Schmitz aqui da Forqueta. A Ana Paula Rocha também deixando seu boa tarde, escutando vocês. Beijos e um bom final de semana a todos. Tá, então algumas participações que estão chegando. Também temos aqui a Márcia Regina. A Márcia Regina também está na audiência, participando e desejando aí uma feliz sexta-feira para todos. Quem mais está com a gente na nossa live aqui nos acompanhando? Também temos a participação da Rosália Feldens, participando e deixando boa tarde para todas. Também a Denise Gerhardt Neumann, boa tarde, um ótimo programa, estamos na escuta. Uma excelente sexta-feira aí para você, Denise. A Denise que já esteve com a gente aqui nos estúdios. Valdir Alves também participando, deixando seu boa tarde. Também ainda com a gente a Noemi, também desejando aí uma boa tarde, muito bom, abraços para todos. Noemi Dalla, valeu pela participação. A Tatiane Silva Lacerda, desejando uma boa tarde a todos. E a Ana Carolina Giovanella também aí participando, né? A Rasa Mãe, é a Estela, a filha, que tá colocando aqui, né? Então tá certo, né? Tá, a filhona aí tá. Eu acompanhei, vi no Face ontem, mandei solicitação de amizade pra Estela. Ela aceitou e daí eu vi, né? Bem bonita. E também a sua filha, parabéns. Obrigada pela participação, tá bom, Ana? Minha xará aí, ó. Tem mesmo nome que a Aninha aqui.
Mas a gente vai voltar aqui para o nosso programa também, colocando aí o nosso WhatsApp à disposição para você que quiser fazer alguma pergunta. Você pode nos enviar para o 997442711. Fique à vontade, então, para participar e interagir aqui dessa programação. Voltamos aqui nos estúdios com a Estela Santcamp Giovanella, pedagoga, falando aqui pra gente o atendimento na secretaria, né? Mas aí a gente vai, então, perguntar para ela o que você acharia interessante que os pais fizessem com os alunos. Vamos voltando, então, a nossa fala aqui com a Estela. Assim, o que eu pediria, assim, para os pais? Que cabe a eles estipularem horário para brincar, horário para estudar e ajudar nos afazeres domésticos, que isso é muito importante para o desenvolvimento dessas crianças. Então, o que fazer em casa com eles? Levar eles para a cozinha, preparar um bolo, preparar um pão. Eles interagirem entre eles como família, fazerem o pão junto, comerem junto, fazer uma refeição entre eles. Isso é muito bom. Outra coisa, colocar uma música, dançar, fazer um teatro, montar barraca, brincar de casinha, montar uma pista, brincar de carrinho. Essas crianças precisam disso. Até porque agora os pais têm tempo, estão em casa também, a maioria. E assim, o que mais, assim, na parte de desenhar, cortar, colar, para desenvolver a motricidade, principalmente para os pequenos que estão iniciando a parte da aprendizagem. Jogar jogo, quebra-cabeça, para estimular bastante a parte de atenção, concentração. Fazendo uma sessão de cinema com direito de pipoca, tem N coisas que os pais podem fazer com os filhos. Ler um livro com eles ou pedir para eles lerem para eles e depois comentarem o que eles acharam sobre o que leram ou sobre o filme que olharam, mas fazer assim de uma forma que não seja uma obrigação, mas sim uma coisa prazerosa. Porque tem que conciliar a educação com o brincar também, né? Então as duas coisas têm que andar junto, não pode só brincar com o filho, deixar muita liberdade, tem que ter regras também de higienização, regras de brincadeiras, tudo tem a sua hora. Tudo a hora, por isso que eu te disse, estipular horários para brincar, para estudar e para ajudar nos afazeres de casa. Professora Estela, eu não sei assim no início ali, se você comentou ali que eu não lembro agora, mas o teu atendimento, ele é de que série até que série? A gente atende toda a rede municipal, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Até o 9º ano? Isso. Tá certo. Teria mais alguma consideração? Seria isso. Obrigada pelo espaço. A gente que agradece aí a presença aqui então dessa profissional psicopedagoga Estela Giovanella. E agora a gente vai passar aqui a palavra, os microfones, a voz para Carolina Kronbauer Elia, coordenadora pedagógica, teve com a gente aqui na abertura do programa, juntamente com a Marlise Fir e também com o nosso prefeito, Klaus Werner Schnack, na segunda-feira. Ela veio falar da nova proposta da secretaria e agora como está o andamento do que está sendo feito, dos trabalhos que vão começar na segunda-feira. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Gostaria também só de, antes de falar um pouquinho da proposta, retomar a questão que a Estela trazia, né, dos atendimentos educacionais especializados. Então, eles acontecem na Secretaria de Educação com um pré-agendamento, né? Além da psicopedagoga, nós temos atendimento de psicóloga e de fonoaudiólogo, né? E esses serviços, como a Estela colocou, eles sempre, o encaminhamento vem por parte das escolas, mas não necessariamente que a escola tenha detectado esta necessidade, pode vir por parte dos pais também, só que a gente tem essa sistemática, então o pai vai para a escola, eu estou percebendo lá em casa que o meu filho não está conseguindo acompanhar as atividades, ele está com dificuldades ou está com dificuldades na fala, né, eu vejo que ele não está conseguindo articular bem as palavras, eu não estou compreendendo, ou alguma outra questão que eu percebo e eu, pai,
pai sinto esta necessidade, eu tenho a liberdade de procurar a escola onde o meu filho está inserido, onde ele estuda, tanto a escola de educação infantil comunitária, como as escolas municipais de ensino fundamental, e a escola vai fazer um encaminhamento, vai preencher uma folha onde vai colocar o nome da criança e o motivo, assim, né, principal desse encaminhamento. Então, esse encaminhamento vem para a Secretaria de Educação e a gente tem uma organização, então, de uma fila, né, conforme esses encaminhamentos vão chegando, de uma fila onde, então, essas crianças vão sendo chamadas, né, e elas têm o atendimento que é prestado. E a gente vem agora já há 2 anos realizando, tanto no período de janeiro, como no período de julho, né, no período de recesso escolar, a gente realiza triagens nessa lista de espera, né, para fazer uma escuta dessas famílias, porque como a demanda é muito grande, a gente não tem atendimento imediato para esse serviço, né, mas em alguns casos a demanda, ela é muito grande, né, a criança está apresentando uma necessidade muito grande de atendimento, então em alguns casos, dependendo da situação, a gente tenta antecipar o atendimento, né, mas normalmente a gente segue a lista, né, as meninas fazem essa primeira escuta, a gente chama de uma triagem, um acolhimento, né, para conhecer um pouco a história, porque em alguns casos, né, como a Estela estava falando, em alguns casos são situações de orientação à família. Não é uma criança que tem realmente uma demanda de persistir no atendimento, permanecer no atendimento, mas é sim uma reorganização familiar em alguns casos, né? É uma orientação para a família, que nem nesse sentido do que ela disse, né? Às vezes inserir a criança mais nesse ambiente familiar, dando para ela alguns afazeres, isso faz com que ela tenha uma certa autonomia, né? Com que ela trabalhe questões de organização do espaço familiar que acabam refletindo na organização do espaço escolar, na organização do próprio caderno dela, né? Então existem N situações que chegam para o atendimento. Nem todas elas são de crianças que têm realmente uma dificuldade. Em alguns casos eles precisam de uma mudança na rotina, de um incentivo maior por parte dos pais e não precisam permanecer nesse atendimento. Já temos alguns outros casos que sim, são situações, então, de como a gente conversava antes de iniciar o programa, que aí são crianças que têm necessidades especiais, então, que a gente acaba, às vezes, também encaminhando para outros serviços, para outras avaliações, que também fazem atendimentos em outros espaços, né? Então, nem todas as crianças que estão nesses atendimentos são crianças que vão precisar permanecer, né, nesse atendimento por muitos anos. Às vezes, algumas orientações já auxiliam e essa criança consegue acompanhar melhor a sua turma, né? Então, o que as meninas trouxeram, acho que é bem importante, né? E nesse momento de pandemia e agora de retorno às atividades, com esse movimento de que as crianças estarão recebendo atividades pensadas e organizadas pelos professores, é muito importante a questão da leitura, né? E acho que tanto a Estela pontuou isso, como a Dinara, né? Que vem falar da biblioteca, que é um espaço em si todo vinculado com a leitura. A leitura, ela é fundamental na vida da gente em todos os aspectos, né? Então, indiferente por ela ser uma atividade prazerosa, uma atividade de lazer ou uma atividade pedagógica, a leitura nos traz imensas possibilidades, né? Nos leva para inúmeros lugares, né? Através dos livros, desperta o nosso imaginário, faz a gente conhecer um mundo de palavras e de possibilidades, né? Então, todo bom leitor, ele acaba tendo facilidade em todas as áreas do conhecimento, né? Isso ajuda muito depois lá na realização das atividades, né? Então, a gente gostaria de destacar isso,
que as crianças mantenham, e aquelas que ainda não têm, criem esse hábito da leitura, né? Nesse período agora que a gente acaba tendo menos compromissos sociais e acaba podendo estar mais com os nossos filhos, recuperar ou iniciar um hábito de uma leitura diária é muito importante, né? Então, às vezes não temos o livro físico, mas hoje a internet nos leva a inúmeros livros virtuais, né? Então, ler para as crianças é muito importante, porque toda criança, ela aprende pelo exemplo, né? Então, se o pai ler para a criança, ela vai se sentir motivada a ler. E não falo só de crianças pequenas, um adolescente, onde a gente sabe que é mais difícil, porque eles acabam abandonando, né? Para os pequenos, os livros são mágicos, eles têm figuras, eles levam ao mundo de fantasia. Quando a gente chega na adolescência, isso muitas vezes se perde, né? Porque às vezes o livro começa a modificar até a sua própria estrutura, né? Mas recuperar um pouco isso, né? Continuar incentivando, sendo exemplo para os filhos, né? E também, Carolina, os filhos para os pais, porque minha mãe não sabe ler. Então, quando eu vou na casa dela, vem o pessoal final de ano com aqueles livros, né, de Natal, da família, ela pede para mim ler o livro inteiro para ela. Então, também os filhos contar a história para os seus pais, fazerem leituras para eles. E quantos avós também não sabem ler? Então também é importante o contrário disso. Isso, com certeza é um momento que a gente também pode aproveitar muito para isso, né? Porque muitas das nossas crianças, a gente sabe que em função da organização da nossa economia, né, alguns pais continuaram trabalhando, a grande maioria dos pais, né? Muitos estão em casa com os filhos, mas muitos continuam indo para os seus postos de trabalho, realizando suas atividades, e essas crianças estão ficando com os avós, né? Então também é um momento dessas crianças estarem interagindo, né? Se o avô não sabe contar, o avô não sabe, a criança pode ler, né? Às vezes até reportagens e coisas que saem no jornal também. No jornal, né? Às vezes lê para o vô e para a avó uma notícia. Então é interessante, e a gente tem N possibilidades dentro, né, desse mundo da leitura, né? E assim a questão dos livros também, né? Que nem tem uma regra, tem que começar a ler na página inicial do livro, eu começo a ler a história do autor, ou começo a ler a resenha no final do livro. Também tem tudo isso, né? Depois, se a Dinara quiser voltar um pouquinho, né? Como é que é feito isso na sala de aula, né? Também, se o professor ensina que o aluno tem que já abrir a primeira página, começar ali a ler sobre a vida do autor, porque eu também sempre tive um pouco de dificuldade até entrar na história e gostar do livro e ler ele de cabo a rabo, né? Eu tenho que estar lendo ali já uns 30 minutos para entrar, e aí eu entrei no livro e eu não quero mais parar, eu quero ler o livro até o final. Como é que funciona isso? Vou colocar aqui. Estamos aqui ao vivo, né? Parece televisão, eu tô acostumado a fazer rádio, mas agora com a live também, às vezes até a gente esquece, né? Que tá ali com a imagem, que também tem que apreciar também os nossos, como é que se diz? Telespectadores. Dinara, com a palavra. Eu gosto bastante de, quando eu vou ler um livro, pesquisar um pouquinho sobre o autor que está escrevendo esse livro, porque ele traz outro significado para o livro, né? A partir de conhecer o autor, a gente acaba entendendo os porquês daquele livro, né? Como ele criou a história. Até a gente tem um clube de leitura que começamos no final do ano passado, a biblioteca, em parceria com a Nicole, que é uma apaixonada por livros também. Então está sendo bem bacana, porque a gente sempre traz um pouco do contexto do livro, né? E antes desse recesso da pandemia, que nós suspendemos no momento, a gente estava lendo o Terra dos Homens, que é do autor do Pequeno Príncipe, do Exupéry. Então, assim, está sendo uma experiência muito boa, assim, tá bem positiva, e
com certeza vamos retomar depois que tudo isso passar. É um clube de leituras, assim como tem o encontro dos Fuscas, das motos, tem o encontro de quem faz leituras. Isso, aí são encontros semanais, né? Aí cada encontro a gente discute determinados capítulos e lê previamente em casa, então está sendo uma experiência bem bacana. Tá certo, a gente vai fazer um pequenininho intervalo, Dinara, e depois a gente volta de novo com a Carolina, que vai falar um pouquinho mais pra gente aí também. Não sei se tem as informações, né, mas a gente está curioso para saber como é que está o andamento de tudo o que está acontecendo, assim, dessas aulas virtuais. Então a gente já volta. Do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Telefone do ouvinte. 371-62188. Oportunidade de emprego. Empresa do ramo alimentício contrata para as regiões de Arroio do Meio, Caxias do Sul, Guarama, Lajeado e Marau. Técnico de saúde. Requisitos: curso de técnico de enfermagem completo. Disponibilidade de horário para trabalhar em escala de 12/36, diurno e noturno. Salário R$ 2.219 mais adicional. Interessados devem enviar currículo para avaliação no e-mail vagas rhnossa@rhnossa.com.br ou visite o site www.rhnossa.com.br. Para a cidade de Arroio do Meio, a disponibilidade de 8 vagas em técnico de saúde. Acesse www.integraçãofm87.com.br. Agora faltando 18 minutos para 1h, sexta-feira, 15 de maio, 15 graus e meio a temperatura aqui no Vale. A tarde está bonita, o dia está ensolarado. Estamos aqui hoje nos estúdios da Rádio Integração com a voz que fala e ensina. Estamos com a presença da Carolina, ela já vai conversar um pouquinho com a gente, mas antes também deixar aí o nosso WhatsApp para você que tem dúvidas, que queira participar, queira deixar algum comentário, você pode mandar para o 99744-2711. Fique à vontade para participar e interagir aqui deste espaço. E participando com a gente hoje, então, deixa eu ver quem é que está aqui ligadinho na rádio. É a Ana Paula Rocha, então, está escutando, mandando beijos e um bom fim de semana para todas. Obrigada, viu, Ana? Um bom final de semana aí para você também. Junto com a gente ainda, chegando mais participações aqui dos ouvintes, especial Daniel Augusto Meneghini. Parabéns pelo programa. Com a força de todos, sairemos da pandemia ainda mais fortes e vamos encarar os novos desafios juntos. Valeu, Daniel. Um abraço aí para você. Grata pela participação. Natan Rossi, também desejando uma boa tarde a todos. A Dircilei Wiedemann, desejando uma boa tarde. E também aí, um bom final de semana a todos. Ainda a Marlise Fir também está na sintonia com a gente, né, Marlise? Super abraço aí para você, uma ótima tarde. Participando aqui também pela live, ainda aqui mais recadinhos que chegam pra gente. Especial aqui também, o Wilson Greff e a Beth aí na Barra do Forqueta estão na audiência dessa programação. Um alusão especial também para Maica Raimeyer, tá com a gente. A Mônica Cagliari, o Alisson Alfredo. Também o Gerson Teixeira está na sintonia, o pessoal está compartilhando aí a nossa live. A gente agradece aí de coração você que está compartilhando. Estamos aqui então para conversar um pouquinho agora com a Carolina, que vem trazer questões para a gente aqui aos microfones sobre os encontros que começaram essa semana das videoconferências e sobre as postagens que vão acontecer a partir de segunda-feira. Isso, Carolina? Isso.
Então, né, nós iniciamos, conforme nós apresentamos na segunda-feira, estamos iniciando o uso, né, dessa plataforma chamada Google Classroom ou Google Sala de Aula, né? Então já temos um nome em português para essa plataforma, né? Já aparece para nós como Google Sala de Aula. E ela nos possibilita, então, esse encontro virtual com as crianças, né? Através dessa plataforma, a gente pode agendar uma reunião ou uma videoaula, conforme a gente quiser dar o nome, né? E através de um aplicativo, então, a gente convida as pessoas para participarem e as crianças fazem o acesso a esse ambiente virtual. E isso já vem acontecendo, né? Nós estamos aqui com o telefone tocando, as meninas então estão indo atender, né? Isso aí. Eu ia pedir para elas, porque provavelmente deva ser dúvidas ou sugestões aqui para o programa. Então, nós tivemos na quarta-feira à noite encontros entre as turmas da educação infantil, né, e também do primeiro e segundo ano, e na noite de ontem, então, tivemos encontros com outras turmas dos anos iniciais e algumas já de anos finais, e finalizaremos hoje, né, na sexta-feira com as turmas, então, dos anos finais. Algumas escolas reorganizaram os encontros de acordo com a disponibilidade de pais e professores, né? Mas todas as turmas se encontrarão esta semana virtualmente, né? E o que a gente tem de registros das famílias e dos professores e das equipes diretivas que estão acompanhando esse trabalho, esse primeiro encontro, é do quanto as crianças referem essa saudade do ambiente escolar, né? O quanto eles estão saudosos de ver os profs, de ver os colegas, todos com muita história para contar, né? Querem contar para os professores o que fizeram, o que aconteceu na sua casa durante esses 2 meses, né? As professoras da educação infantil relataram muito assim que muitos perderam dentes, muitos aprenderam a andar de bicicleta. Então, quantas conquistas, nos parece pouco tempo, mas o quanto aconteceu nesses 2 meses, né? E o quanto eles precisam compartilhar isso com a prof e com os colegas, né? Então, foi um momento muito emocionante por todos que viveram, né? Acredito que as famílias, assim como os professores com quem a gente tem o contato mais próximo, trazem isso, né? A emoção desse retorno de vínculo, de estar novamente conectados, né? Era uma experiência que eles viviam todos os dias e agora estavam há bastante tempo sem, todos pedindo para que esse encontro se repita, né? Então, hoje nós tivemos um encontro também virtual com as diretoras e elas trouxeram isso, né? Que as crianças não queriam ir embora da sala, né? Não queriam dar tchau, queriam continuar ali vendo seus colegas e seus profs, e então já estão se programando as escolas para um novo encontro na semana que vem, né? Com essas famílias. Então, os encontros têm acontecido no horário da noite, né? Porque a gente entende que é quando a grande maioria das famílias consegue participar, né? Consegue se organizar, porque muitos encontros, então, acontecem através do celular, né? Que muitas vezes é o celular do pai ou da mãe, e que durante o dia esta mãe está trabalhando ou este pai está trabalhando, né? São 2.300 alunos. Isso. Tu tem o número de turmas que estão recebendo? Como é que funciona? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias, são aulas diferentes cada dia, e são aulas para a 8ª série, são a 8ª série de todas as escolas, ou essa aula ela é específica para a 8ª série de tal escola, para a 8ª lá é outro, ou é tudo junto? Como é que é? Então, esses encontros virtuais, eles foram específicos da turma com a sua prof, né? Mas esse planejamento, essas atividades que vão ser postadas para que os alunos realizem a atividade pedagógica não presencial,
a gente tem um cronograma, né? Vai ter postagem de atividade dentro desse Google Sala de Aula diariamente, né? Então vai ter uma postagem na segunda, vai ter uma postagem na terça, uma na quarta. Todos os dias vão ser postadas atividades. Para a educação infantil e os anos iniciais até o 5º ano, elas não são separadas em componente curricular. Então tem a atividade da professora, né, regente, da professora titular, porque eles trabalham mais integrados todos os componentes, né? Então eles trabalham história, geografia, língua portuguesa, tudo dentro de um projeto mais integrado. Para os anos finais, do 6º ao 9º ano, então, tem cada componente num dia, né? Por exemplo, na segunda-feira vão ser atividades de língua portuguesa e de educação física. Na terça-feira, história e língua inglesa. Na quarta-feira, matemática. Na quinta-feira, ciências e arte. E na sexta-feira, geografia e ensino religioso. Mas o aluno, ao final da semana, ele tem acesso a todas essas atividades. Então, se tiver algum aluno que não puder realizar durante a semana, as atividades ficam lá postadas. Postadas não é que é uma videoaula, não precisa estar ali presente, não tem um horário assim, tem que ser 8 horas da noite lá. Não, vocês vão postar... Não, a atividade ela é postada dentro desse aplicativo e ela fica lá dentro, né? Uma atividade através de ou de um documento, ou de um formulário, ou de um vídeo que a criança vai assistir, mas ela não é ao vivo, né? Não é uma aula ao vivo. É uma atividade que está lá postada e que em qualquer momento a criança ou adolescente pode entrar dentro deste Google Sala de Aula e pode abrir essa atividade e realizar essa atividade, né? Então, ela permanece lá, né? Se o aluno realizou ela vai permanecer lá como concluída, e se ela não foi realizada, ela vai permanecer lá como, então, uma atividade em aberto que ainda não foi realizada. Se a família só puder realizar no final de semana, ela vai ter todas as atividades disponíveis para realizar no final de semana. Os professores vão estar entrando nesse espaço e vão poder estar conversando com os alunos, mas essa conversa ela é feita através de um espaço chamado mural, que é como se fosse, né, um WhatsApp ou um e-mail, só que ele não é instantâneo, né? Não é no momento que a criança postou que o professor vai responder. Quando o professor entrar de novo nesta sala de aula, ele vai ver a postagem da criança e ele vai dar um retorno. Então, nem sempre a resposta à minha dúvida ou ao meu questionamento vai ser imediata, né? Eu vou realizar minha atividade na quarta-feira e eu fiquei com uma dúvida, eu vou escrever lá na mensagem: prof, não entendi muito bem, você pode me ajudar a explicar novamente? Quando a prof entrar na sala de aula, ela vai ver aquela mensagem e ela vai poder estar respondendo para esse aluno. E o município ele realizou uma pesquisa onde 100% dos professores têm acesso a essa tecnologia e 2,5% não têm acesso. Então, Carolina, você pode explicar como esses 2,5% que não têm acesso, como vai ser o acesso desses alunos para ter esse material? Isso. Então, essa é uma plataforma interativa, uma plataforma online que requer a internet para que possa ser acessada, né? Então, nós temos alguns casos no município, né? Uma porcentagem de famílias que não têm acesso à internet, né? Que não conseguem, e algumas famílias, então, que talvez não tenham acesso ao aparelho que precisa para isso, que pode ser um smartphone, um telefone, né, celular, ou um computador, ou um notebook, ou um tablet, né? Então, a gente precisa desses meios para estar acessando essa plataforma digital. As crianças que não terão acesso, todo o material que é postado na sala de aula, as escolas têm ele para fazer a impressão. Então, aquele aluno que não tiver acesso à internet, que não puder realizar a atividade dentro desse aplicativo, ele vai poder ir na sua escola e retirar uma cópia para então realizar na folha, no papel ou no seu caderno, conforme for a orientação e a indicação da atividade. E depois ele retorna na escola para fazer a entrega. Neste primeiro momento, a atividade não precisa ser devolvida.
todas as atividades são realizadas e são guardadas em casa. No momento em que a gente retornar às aulas, aí essas atividades serão levadas junto para a escola. A intenção não é que as famílias tenham que se movimentar para trazer esse retorno, né? Esse retorno ele vai acontecer pós-pandemia, depois quando tudo isso se normalizar. Já estamos aí, dia 20, vai fazer 2 meses sem aula aqui em Arroio do Meio. E a previsão a gente também não sabe, né? Quanto tempo. A princípio, lá por junho, metade de junho, aí a gente vai ter novas expectativas. O que a gente tem hoje de certo para dizer é que, de acordo com o decreto estadual, né, as aulas estão suspensas até o final de maio, né? Nós estamos hoje no aguardo, né? As notícias são de que hoje o governador do estado vai se pronunciar quanto às medidas que teremos que tomar para uma possível volta em junho, desculpe. Se ele determinar que em junho a gente vai voltar, no dia de hoje está sendo divulgado que ele fará uma fala a respeito dos protocolos que teremos que seguir para esse retorno. Se poderão retornar todas as crianças, se a gente terá que ter maiores medidas de higienização dos espaços, se as crianças terão que usar máscaras, que tipo de máscaras, qual vai ser o espaço entre classes, tudo isso são questões que a gente precisa aguardar, né? Porque esse protocolo, quem vai nos orientar vai ser o governo do estado, através também da Secretaria de Saúde do estado, né? Que está realizando toda essa pesquisa de como está se comportando aqui o vírus no nosso estado, né? Tá aí falando com a gente nos microfones, então, a Carolina, da Secretaria da Educação, atendendo algumas participações aqui, a Fabiane Scheibler, desejando uma boa tarde para todas, também o Alisson Alfredo Boeck, também desejando aí uma boa tarde e um ótimo programa, parabéns para vocês, a Denise Alba, acredito que seja irmã da Dinara, que está aqui junto com a gente. Ela está colocando aqui temas ótimos abordados. Parabéns pelo programa. Pessoal de Antagorda está acompanhando você, viu, Dinara? Acompanhando nós aqui. A Eni, Denise, Anthony e também a Maísa, que manda um beijo especial à mamãe Dinara, que está participando do programa. Olha que linda. Pode mandar um beijo depois ali lá na câmera também, né? Eles estão nos assistindo. A Actel também desejando aí uma boa tarde para você também, viu, Actel? Também aqui o Cício Weschenfeld participando, desejando uma boa tarde a todos. O Valdir Jesuíno Alves, parabéns, também está assistindo. O pessoal aí então tá se adaptando a esse novo formato aqui também, da gente estar se comunicando, passando aí as informações diante dessa pandemia. Também surgiu então este programa novo aqui na Rádio Integração, essa semana aí fechando hoje. Tivemos aí então várias presenças durante a semana toda, cada uma aí se adaptando também, né? Tanto aos microfones, a formas de ensinar, aí essas novas videoconferências, videoaulas, projetos então aí que a gente está criando junto com a Secretaria da Educação, a voz que fala e ensina. Perguntar aqui para as meninas se vocês têm alguma consideração final para fazer, porque a gente já está aí indo para o finalmente aqui. Rodrigo Vedói já está chegando aí com a Tarde Show. Eu gostaria só para finalizar, então, dizer que todas as crianças do município do ensino fundamental receberam um e-mail, e é através desse e-mail que elas vão fazer acesso a essa sala de aula, né? E qualquer dúvida que elas tiverem com relação ao acesso do e-mail, de como acessar, elas podem contatar tanto com as escolas, como, se for necessário, também com a Secretaria de Educação, que o que a gente puder, então, fazer para auxiliar, para que isso tudo funcione, né? Porque é uma grande engrenagem
que todas as pecinhas precisam estar organizadas para funcionar, né? Então, nós, secretaria, os professores, os pais e as crianças, né? Todos nós juntos precisamos nos conectar para que isso funcione, né? Então, nós temos os professores de informática também das escolas, teve com a gente ontem, que estão nos ajudando e prontamente esclarecem nossas dúvidas quanto às tecnologias, né? Porque nem sempre a gente consegue esclarecer, porque não é também a nossa prática diária, né? Então, se tiver dificuldade de acessar o e-mail, se tiver dificuldade com relação à senha, a gente está disponível, né? Tanto os coordenadores pedagógicos, diretores, vice-diretores nas escolas, como a gente na secretaria também, para ajudar as famílias, né? Para conseguirem realmente acessar e participar de toda essa organização. O ouvinte está ligando para cá, então, também. Se tiver alguma dúvida, vai ficar para a gente responder no programa da segunda-feira, na próxima semana, então, que hoje não dá mais tempo, né? Mas mandar um abraço para Marli Petri e para o Írio. Provavelmente a Marli teria alguma dúvida para perguntar para a gente nesse programa, Marli, mas você pode fazer e na segunda-feira a gente vai estar retornando aí para você. Agradecendo aqui a participação do Lelis e o Lenon, desejando uma boa tarde. Muito legal, parabéns para vocês, um abraço. Também um beijo para Anneli Gerhardt, já desejando uma boa tarde, um ótimo final de semana a todos. A Clari Maria Sentelreich também desejando uma boa tarde para mim e para todos. O Toninho, nosso programa aqui, do programa Cante Comigo, aos sábados. O Toninho também, mandando ver aqui, ó. Pessoas inteligentes, tem boas iniciativas. Parabéns, Ana. Valeu, Toninho. Grande abraço, um bom final de semana aí para você. Também para a esposa, a Clair, e para todos do Cante Comigo. A Isolda Maria Klein também está na audiência. Um beijo, Isolda. E a Maria Lanzen também participando aí, deixando o seu abraço, o seu boa tarde a todos. Agradecendo aqui a presença da Dinara, também aqui da Carolina e da Estela aqui nos estúdios. A Estela aí também tá chamando. Tem alguma pergunta, Estela? Não? Então tá certo. Então, Estela, todas as meninas aqui da nossa... O pessoal que veio hoje se fazer presente aqui, as nossas bibliotecárias, né? Também a nossa pedagoga, muito obrigado pela participação de vocês e um bom final de semana aí, o que eu desejo para vocês, e a gente se encontra ainda durante o mês de maio. Os microfones estão abertos, querendo retornar, né? Então vão ser sempre muito bem-vindas aqui na programação da Rádio Integração. Chegando aqui a programação do Rodrigo Vedói com a Tarde Show, e a gente volta na segunda-feira com esse programa A Voz que Fala e Ensina. 1h01, 17 graus a temperatura. Uma boa tarde, um bom final de semana a todos. A primeira do seu rádio. Integração FM. Vá até as lojas Bad e confira as promoções de leggings apeluciadas por R$19,90 à vista e o festival de básicas de lã a partir de R$19,90 e também os cacharéis por